Boa tarde, Santa Catarina! Estamos de volta nessa semana de novo com mais um programa Saúde em Foco. Eu quero a sua opinião. Você tem gostado do programa? Você tem críticas? Você tem sugestões? Eu quero saber o que você está pensando do programa. Acesse o nosso site saudeemfoco.med.br. Ali, além de ver as entrevistas, o comentário dos médicos já entrevistados, você pode também fazer pergunta para eles, para os nossos convidados dos programas anteriores. E como eu falei, assistir às entrevistas anteriores também, agregar mais informação na sua vida. Hoje, gente, o assunto é super legal. Nós vamos falar de estética, de plástica palpebral. Nós trouxemos aqui para vocês a oftalmologista subespecializada em plástica facial e palpebral, a doutora Gabriele Rezende. Programa Saúde em Foco com Dr. Deviene. Oferecimento Card Clube. Card Clube, um clube de vantagens. Slaviero Benefits. Beneficiamos quem merece e precisa. Óticas Via Visão. Breve em Santa Catarina. Oftalmos, Clínica de Olhos. Olá, você sabia que a catarata é a maior causa de cegueira reversível no mundo? A visão embaçada e a sensação de nuvem no campo de visão podem ser um sinal da doença. O tratamento é simples, feito com uma cirurgia rápida e segura, e a recuperação muito tranquila. Entre em contato, nossa equipe vai ter imenso prazer em atendê-lo. Até o próximo encontro. Oftalmos Clínica de Olhos, especializada no tratamento de doenças oculares. Gente, então nosso assunto de hoje são as plásticas faciais e palpebrais. E para falar sobre o assunto, eu trouxe para vocês uma especialista da área, a doutora Gabriele Rezende, que é oftalmologista e subespecializada em plástica da face e plástica periorbitária. Quer dizer, plástica ao redor do zóio, né? Boa tarde, doutora Gabriele, tudo bem? Tudo jóia. Queria comentar um negócio, eu te conheço de algum lugar, né? Será? Gente, a brincadeira é o seguinte, a Gabriela, eu e a Gabriele trabalhamos juntos e ela faz na clínica onde a gente trabalha a parte da subespecialidade da plástica palpebral. Bom, e aí eu queria saber justamente da Gabriele o seguinte, quando que eu vou aplicar a plástica palpebral? É para fins reparadores, é para fins estéticos? Eu posso fazer, eu que sou um senhor de meia idade ou menos jovem, né? Ou é só para velho? Como é que é essa história, Gabriele? Não, a plástica ocular, ela é para todas as idades. Depende do que você sente, né? A plástica em si, ela é muito da sua vontade de sentir melhor com você. Então, qualquer idade que você sentir um incômodo de alguma coisa no seu rosto, no seu olho, que você acha que está incomodando, que não está legal, é importante você fazer uma consulta, a gente ver se realmente isso tem, né, realmente isso é verdadeiro, ou não é a sua vontade, a gente tem que ver se não vai atrapalhar toda a fisiologia dos seus olhos, das suas pálpebras, e se realmente a gente vê que isso é verdadeiro, que tem como a gente mexer sem atrapalhar, né? Porque a plástica, ela é uma coisa para ficar, uma estética para ficar bonita, mas a gente não pode atrapalhar a fisiologia do seu olho em si, né? Então você pode fazer, posso. Então o que nós vamos fazer? Eu tenho uma pálpebra que está em excesso, que está me atrapalhando, não está legal. Tem como a gente fazer a parte cirúrgica, tirar aquele excesso de pele. E assim, na verdade, quanto mais novo você faz, mais estético, mais bonito fica. Porque você pegar uma pessoa muito idosa, com bastante rugas, com bastante pele, fica legal. Você vai tirar, vai ficar um aspecto bom. Mas você percebe que foi feito, que foi, né? Você acaba tendo que tirar mais pele ou fazer mais alguma coisa. No jovem, você pode fazer um excesso de pele, mas você tem a opção do botox, dos preenchedores, que dá um aspecto assim bem leve, e se você
né, não falar, eu fiz uma plástica, as pessoas vão, não, você tá tão bonito, você tá tão jovem, mas ninguém percebe que você fez, né, aí interessou, hein, gente? Me interessou também. Mas primeiro, antes da gente entrar nesse assunto de botox, de preenchimento, né, que eu acho que vai interessar para muita gente, homens e mulheres, porque acho que acabou aquele estigma, né? A mulher faz plástica. Eu vejo muitos homens hoje, inclusive no seu consultório, fazendo cirurgia plástica palpebral. Faço. É verdadeiro, né? É verdadeiro. E a proporção, homem e mulher? Ainda a proporção é maior nas mulheres. Eu acho que assim, as mulheres, elas acabam que procuram mais essa parte de estar melhor com a aparência dela. Então ela procura mais ainda do que o homem. Ok. Bom, então vamos separar nosso assunto agora. Quando que eu vou ter que fazer uma plástica palpebral ou eu decidi fazer? Eu vou ter que cortar fora aquele excesso de pele. Aonde que está indicada a plástica que eu vou ter que ter uma incisão, vou ter que ter um tempo de pós-operatório? Quando vem a indicação desse tipo de cirurgia plástica, Gabriela? Normalmente quando a pálpebra ela está em excesso, ela tem uma quantidade de pele em excesso, né, por flacidez da pele mesmo. Então você acaba tendo algumas não chega a ser sintomas, mas você tem alguns sinais que vão te mostrar que você tem a necessidade ou que você só está incomodado com a estética, né? A estética, eu acho que em quase todas as vezes ela que vai mandar, né? Tem uma pele sobrando, tô com um rosto, parece que eu tô chorando, que eu tô triste o tempo inteiro, ou tem um aspecto de inchado, né? De inchaço. E tem também, quando a pálpebra realmente está muito caída, você tem perda de campo visual. Então aí também tem realmente uma indicação não estética, mas também reparadora de fazer essa plástica. O que foi falado agora então é o seguinte, aquelas pessoas, né, o excesso de pele, que tem a pele de cima caindo sobre o cabelinho dos olhos, né, os cílios, aí tampando parte do seu campo de visão. Aí é uma plástica já reparadora, eu imagino. Poxa, legal. E aí vamos entrar num outro assunto, aí já um pouco mais interessante em nível pessoal. O Botox, né? Quando que não é para mim, viu, gente? É para um amigo meu que perguntou. O Botox e o preenchimento. Quando é que eu vou fazer? Quando é que eu posso fazer? Quais são as indicações desses procedimentos? Uma dúvida, eles têm risco, não tem? Vai anestesia, não vai? Dói, não dói? Enfim, queria que você respondesse pra gente. A sua pergunta falou, não é para mim, né? Eu acho que hoje em dia o Botox é para todo mundo. Para todo mundo. Então assim, o Botox, ele é um procedimento seguro, mas ele tem os riscos. Você vai injetar uma substância, né, que é diferente do seu organismo, então ele tem um risco muito pequeno, tanto que é feito, né, numa escala larga, todo dia tem feito o Botox em grandes quantidades, não na pessoa, né, em grandes quantidades, mas você tem os riscos. Quando não usa uma técnica correta, vamos supor, você quer fazer um levantamento de supercílio, que é muito usado, né? Só para o telespectador entender o que é o supercílio. A sobrancelha. Então, sempre você olha no espelho e fala, essa minha sobrancelha tá mais caída do que essa. É uma das primeiras queixas, né, quando chega no seu consultório, que é aplicar o Botox, são os pés de galinhas, rugas, e a sobrancelha que tá diferente uma da outra. Então, se você não tem a técnica de aplicar nos músculos certo, você pode causar uma piora nesse desnível, causar uma pitose, que a gente chama a queda da pálpebra. Então, assim, tem esses riscos se não é feito com pessoas habilitadas para fazer esse tipo de procedimento. Então, tem que ter uma especialidade, que nem no seu caso, né? Uma especialidade dirigida especificamente para isso. Para isso, as pessoas são habilitadas, elas fazem curso, vão lá, aprendem, e tem, né, anatomia para você aprender em qual músculo, porque a face, ela tem muitos músculos, então você tem que saber o grupo que você vai aplicar para você poder ter o resultado que você espera. Bom, eu queria saber o seguinte, eu tenho uma rugazinha, uma ruga maior, uma ruga menor, um pé de galinha, ruga aqui
aquele chamado bigode chinês, né? Eu posso tirar tudo isso independente da minha idade? O Botox realmente funciona para isso? Mas a gente vai deixar essa resposta para depois do nosso intervalo. Não saia daí. Nosso tema de hoje, cirurgia para eliminar o óculos. É a cirurgia refrativa com laser, rápida e indolor. Para você, até nunca mais. E para você, até a próxima. Oftalmos Clínica de Olhos, especializada no tratamento de doenças oculares. Estamos de volta então com o programa Saúde em Foco. Entrevista com a doutora Gabriele Rezende, subespecializada em plástica palpebral, oftalmologista subespecializada em plástica. E a pergunta que eu deixei no ar, antes de nós entrarmos nos comerciais. O Botox, por ser indolor, quase livre de riscos, parece uma coisa meio milagrosa. O Botox realmente faz chover? Quer dizer, tira tudo quanto é ruga, eu vou ficar menos feio de novo? Olha, o Botox, ele é uma toxina botulínica. Ela é diluída, né, bem milesimal. Então, ela é feita para paralisar mesmo a musculatura. E a gente usa em pequenas doses, como o músculo facial, ele tem o músculo facial, o periorbital, eles são músculos muito finos e com pequenas porções você faz e ele paralisa realmente. Por isso você consegue tirar as marcas, né, da pele, porque você consegue paralisar o músculo. Então quer dizer, funciona mesmo, né? Funciona. Aí eu quero saber quais as aplicações na face do Botox. Se eu posso tirar a ruga na testa, o famoso pé de galinha ao longo das órbitas, aqui o bigode chinês, papo, alguma coisa. Explica pra gente, o que a gente pode melhorar com o Botox? Assim, a aparência total do rosto, você consegue fazer uma melhora muito grande, né? A gente faz rugas de expressão, né? Às vezes está cansado, está chateado, e você consegue tirar essas marcas da testa, os pés de galinha, são as indicações que mais se usou até hoje, foram para esse. Aí, agora não, né? Há tempos atrás descobriram o que eles estão chamando de efeito Nefertiti. Nefertiti era a deusa egípcia da beleza. Olha que bacana. Então ela estava sempre muito linda, né? Muito esticadinha, e por isso que deram o nome a esse tratamento para ela. O platisma, que é o nosso músculo do pescoço, ele tem uma força muito grande. E os músculos da bochecha, do rosto, eles vão perdendo força com o tempo, a gente vai perdendo colágeno, né, que é uma substância que segura, né, que agrega o músculo, a gente vai perdendo com o tempo. Então, e com a força da gravidade, a tendência é tudo cair. E a força do músculo, ele puxa para baixo essa região da face, né, ficando com aquela bochechinha de bulldog, né, o pessoal brinca falando. Então, você fazendo o Botox em alguns pontos do pescoço, você consegue neutralizar essa força do músculo do pescoço e soltar, aliviar essa pressão que é feita na bochecha. Então, você consegue tirar algumas... não essas marcas, mas o efeito de puxar para baixo. As marcas, tanto o bigode chinês, que a gente chama, esse fundo que fica aqui, aí já seria com preenchimento, porque isso já não é o músculo que está contraído, é perda mesmo de colágeno, então teria que ser feito o preenchimento. Então, só para eu entender, eu não preciso mais, a gente já vai chegar no preenchimento, não preciso mais de cirurgia plástica para tirar o meu bulldog aqui. Aí então, é só fazer Botox. Depende da quantidade de bochecha você tem, né? Então, assim, você tem uma face que está iniciando uma queda né, da pele, do músculo, e você ainda não quer ser submetido a uma cirurgia, né, de face, uma cirurgia grande, você pode fazer e dar uma suavidade na face que fica muito legal. Mas sempre, assim, você sempre tem que fazer, para dar essa suavidade, sempre você fazer a plástica, a cirurgia, você tem que estar sempre incluindo alguma coisa, além do Botox, os preenchimentos, são sempre em conjunto para ficar harmonioso. Excelente. Quanto tempo dura um tratamento de Botox? Eu posso fazer ao mesmo tempo
em vários pontos, eu posso fazer na testa, aqui na bochecha de bulldog, no bigode chinês, no pé de galinha ou não? Tem que ser fracionado, tem que ser uma coisa mais cautelosa. Na verdade você pode, porque como a quantidade que é usada é muito pequena, a gente tem um limite, né? Você não vai usar mais do que aquele limite, mas usando na face você não consegue ultrapassar esse limite. Então você poderia tratar ao mesmo tempo a sua ruga da testa, os seus pés de galinhas, fazer um efeito Nefertiti ao mesmo tempo, não teria problema, pode ser feito. Muito bacana. O efeito do Botox, ele dura em média 6 meses. É claro que depende do organismo de cada pessoa. Cada pessoa ela vai responder de um jeito diferente, né? O metabolismo é diferente, mas no geral são 6 meses. 6 meses, então eu tenho que retocar o Botox. Sim. Caso queira ficar com aquela aparência mais suavizada. Caso você queira manter o que você fez antes a cada 6 meses. E o preenchimento? Eu quero saber agora. Vamos falar do preenchimento. Quando que eu vou usar preenchimento? Vamos ver se serve aí para o meu amigo que mandou perguntar. Pois é, os preenchedores, eles são um colágeno artificial. O colágeno, ele é uma substância que a gente tem no organismo e que deixa a pele firme. Quando a gente vai perdendo ao longo do tempo esse colágeno, a pele vai ficando mais flácida, qualquer parte do nosso corpo. E essa flacidez, ela acontece em idades diferentes. Cada pessoa vai ter a sua época de envelhecer. Tem gente que envelhece mais cedo, mais tarde, depende, né, de muitos fatores. Então, o preenchedor, ele vai fazer com que você possa adiar um pouco, quem gosta, né, de fazer a cirurgia plástica facial em si. Então, você tem aquele famoso bigode chinês, né? Você pode preencher. Quanto mais cedo começou a te incomodar, quanto mais cedo você faz, mais suave fica, mais harmonioso fica. Então você não vai precisar usar muita quantidade desse preenchimento. Consegue preencher todo esse sulco. Aqui você consegue preencher. Então você preenche ao nível do resto do seu rosto. Aí você tira aquela marca que fica. Por isso que fica mais suave, mais bonito, né? Você não fica aquele aspecto de cansaço, de choro, de edema. Uma dúvida. Se eu quiser fazer esse tipo de tratamento, quer dizer, está indicado eu fazer preenchimento, está indicado eu fazer Botox também. Eu posso fazer os dois ao mesmo tempo ou também existe uma sequência lógica que deve ser obedecida? Então, as pessoas que vão fazer, por exemplo, um paciente que ele quer fazer o Botox na ruga frontal e no pé de galinha e tem esse bigode chinês, pode ser feito junto, não tem problema. É muito doloroso? Normal. Hoje em dia já tem os preenchedores com anestésico dentro da seringa, já vem junto. Mas ele é um pouco doloroso sim, se você não faz alguma artimanha para poder tirar essa dor. Eu gosto muito de fazer, a gente faz um pouquinho de anestesia, como se fosse de anestesia por baixo do lábio, você anestesia tudo isso que você faz e a pessoa não sente nada. Não dói, então, dessa forma? Dessa forma. Pelo que eu estou entendendo. Hoje tem, igual eu falei, tem os preenchedores com anestésico, mas ele, no início, quando você vai fazer, ele ainda sente um pouquinho, mas depende de cada pessoa também, para você fazer com anestesia ou sem. Mas é sempre anestesia local e bem pouquinho. Olha, gente, agora uma pergunta que não quer calar. Também não é para mim, tá? É para um amigo meu. É assim, tudo tem um preço na vida, né? Aí eu queria saber se essas técnicas, quer dizer, eu resolvi fazer Botox e preenchimento. Isso é acessível para todo mundo ou é algo extremamente caro que as pessoas ainda não podem pagar? Mas, depois do intervalo. Olá, nosso assunto de hoje é o ceratocone. Essa doença da córnea que acomete o jovem leva à perda de visão se não tratada adequadamente. Ele deforma a córnea, que é a tampinha transparente dos olhos. O tratamento do ceratocone se dá através do implante de anel corneano ou do crosslink. Até o próximo encontro. Oftalmos Clínica de Olhos, especializada no tratamento de doenças oculares.
Estamos de volta com o programa Saúde em Foco. Entrevista com a doutora Gabriele Rezende, oftalmologista especializada em plástica facial e orbitária. Bom, Gabriele, a pergunta que a gente deixou no ar, né? Eu me recordo, as pessoas antigamente, quando eu era criança pelo menos, quem fazia plástica era só madame, tinha que ter um Landau, um Alfa Romeo, né? Aquela coisa suntuosa. E hoje não, parece que houve a popularização, não sei se eu posso chamar dessa forma, porque creio eu que deve ter havido um barateamento das técnicas que estão ligadas à estética. Bom, a pergunta é, a plástica é acessível para todo mundo? O botox, o preenchimento, tudo aquilo que a gente falou até agora, as pessoas têm condições de fazer? Olha, igual você falou, Ademar, antes realmente era uma coisa muito inatingível até, né? Porque era tudo muito importado, eram novidades que vinham de fora e demorava a chegar aqui, quando chegava a um preço bem alto. Hoje em dia não, hoje em dia é acessível. Tanto a parte de estética com botox, com preenchimento, quanto as cirurgias plásticas em si. Como disse todo mundo, o mundo globalizou e as pessoas têm a necessidade de ter uma aparência melhor para lidar com as outras pessoas. E isso acabou fazendo com que teve uma procura maior, aí tem uma oferta maior também. Então, ficou mais acessível, sim. Hoje em dia não é nada exorbitante você fazer um tratamento, tanto que as pessoas se cuidam mais hoje. Além de fazer essa parte de plástica, a parte do botox, do preenchimento, as pessoas cuidam da pele, faz limpeza de pele, faz lifting, faz outros procedimentos que antigamente só realmente as pessoas afortunadas faziam, né? Então, quer dizer, em resumo, até eu posso fazer, até né? Até você pode fazer. Que legal, que bacana. E, Gabriele, a gente conversou ali antes de iniciar o programa, agora eu vou mudar um pouquinho, mas também relacionado à estética, né? Eu, como oftalmologia, não sabia, mas parece que existe a aplicação de botox para casos de estrabismo. Então, quer dizer, às vezes a pessoa não tem uma indicação, está contraindicada por um risco de anestesia, ou mesmo naquele momento não é o período certo. Explica pra gente, quando é que você vai indicar, em detrimento da cirurgia em si, o procedimento com o botox, corrigir o olho torto, o estrabismo? Pois é, o botox ele começou a ser usado para o estrabismo alguns anos atrás, justamente nessas pessoas que não podiam ser submetidas à anestesia geral para poder fazer a cirurgia do estrabismo. Então ele começou nesse sentido. Depois foram vendo o seguinte, que você fazendo o botox num estrabismo pequeno, um estrabismo, né, que às vezes não compensa você levar o paciente para o centro cirúrgico, você faz até mesmo para você ver se vai dar resultado, porque como o botox ele tem um tempo, né, limite, ele vai a 6 meses, ele vai perder esse efeito, até para você ver se essa cirurgia realmente vai valer a pena você fazer, vai levar benefício ao paciente. Crianças com múltiplas doenças oculares, da criança que nasce com catarata congênita, o estrabismo por falta de visão naquele olho. E o estrabismo, naquele momento, não é a primeira escolha de cirurgia, mas a mãe está aflita com aquele aspecto da criança e ela quer uma resposta, um resultado. Então, você pode fazer um botox naquela criança, melhorar o aspecto do olho e daí para frente você fazer a cirurgia que realmente vai reabilitar a visão desse olho. E posteriormente, 6 meses acabou o efeito, ficou bom, faz a cirurgia do estrabismo. Então tem essas indicações. E pacientes com morbidades que não pode ser submetida mesmo a nenhum tipo de anestesia, você pode fazer o botox também. Como ele no músculo, você pode anestesiar em adultos, você anestesia com o colírio, né, tópico. Então você não tem necessidade de ter uma sedação, uma coisa mais profunda de anestesia. Bom, pelo que eu estou entendendo, então, salvo a criança, que você vai ter que induzir ela ao sono, né? Porque a criança não vai parar, ela vai ficar com medo da agulhinha e tudo mais. Mas o adulto, pelo que eu estou entendendo, dá até para fazer dentro do consultório? Dá.
Como é um procedimento seguro, que você pode fazer no adulto, que ele vai receber bem, sem sentir algum mal súbito, você pode fazer com uma técnica de asepsia, com segurança, no seu consultório, você usando o colírio, que é um anestésico tópico. E uma dúvida, na verdade uma curiosidade, né? Esse negócio você vê, quer dizer, você fez botox para estrabismo, você vê o resultado na hora, já está desentortando o olho? Pois é, não. O botox, ele vai aos poucos fazendo efeito, tanto na pele quanto no estrabismo. Ele demora de 3 a 7 dias para fazer esse efeito esperado, total. Mas nesse período, então, você já começa a observar o efeito do botox. Bom, gente, meus pacientes que viriam para mim de estrabismo, então... Oba. Nós vamos ter um problema, um conflito aí. Pois é, nada que uma boa conversa resolva. Certo. Gabriele, considerações finais, então, o que você tem para dizer para o nosso telespectador, mensagem em relação à autoestima, à própria cirurgia plástica, ao botox, ao preenchimento, tudo isso que a gente falou. Pois o botox, o preenchimento, ele veio para agregar, para somar, né, a um tratamento de estética, um tratamento de plástica, de beleza. Te ajuda a aumentar a sua autoestima. O preenchimento e o botox, eles não vão substituir a cirurgia plástica no geral. Eles vão retardar um pouco essa cirurgia para quem realmente quer fazer. Porque às vezes você quer fazer e às vezes você tem necessidade de fazer. Isso é diferente. Então, para quem realmente precisa de uma plástica para tirar o excesso de pele, tem que ser feito. E o botox, ele pode, nesse caso, também ajudar a melhorar as rugas, as expressões que realmente na plástica você nem sempre consegue tirar. Então, você vai ter a gente fala que a gente vai harmonizar todo o rosto, a face do paciente. Gente, muito legal, agregou muito conhecimento, eu mesmo que trabalho na área, tinha muita coisa que ela falou que eu não sabia e é assunto que dá pano para as mangas sem dúvida nenhuma. Agradeço a presença no programa da Gabriele, doutora Gabriele Rezende, da Clínica Oftalmos de Joinville. Mais uma vez te agradeço a presença, muito obrigado e boa tarde ao telespectador. Eu que agradeço o convite de vocês e os telespectadores que estão nos assistindo. Muito obrigada. E agora o nosso Visão em Foco. Hoje eu vou falar para vocês de uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade. Essa doença, como o próprio nome já sugere, é uma doença degenerativa que atinge a parte central da visão e normalmente, aí vem o nome relacionado à idade, após os 55, 60 anos de idade. Essa doença, se identificada cedo, como tantas outras, tem tratamento, normalmente bastante eficiente, que se não curar, vai pelo menos prevenir boa parte da perda de visão que ela pode originar. Você mesmo pode testar em casa, se você está tendo sinais de degeneração macular. Eu vou te ensinar agora. Você olhe para um calendário, numa distância de 3 a 5 metros, aproximadamente. Tampe um olho e veja o calendário. Tampe o outro olho. Se, num dos olhos tampados, você perceber que os risquinhos, os quadradinhos do calendário, eles começam a desaparecer ou ficam fraquinhos, pode ser um sinal do início dessa doença. Então fique ligado, a prevenção é o senhor de todo o bem que você pode fazer para a sua saúde. E esse foi hoje o nosso programa Saúde em Foco. O que a estética tem a ver com a saúde? Tem a ver que você pode, através de uma cirurgia plástica, não quer dizer que você tenha que fazer, mas você pode se sentir melhor, ter o alto astral mais elevado, ter autoestima mais elevada. O importante não é fazer plástica, ficar mais bonito ou mais bonita. Não é não fazer plástica porque já é o suficientemente bonito ou bonito. O importante é você ter uma vida saudável e se sentir bem. Lembre-se, acesse o nosso site saudeenfoco.med.br e obtenha lá mais informações. Um abraço apertado no coração de vocês e até o próximo programa.